Olá, gente. Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Gênesis. Estamos hoje no capítulo 25 do livro de Gênesis. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se está tudo bem. Tá. Então, hoje é um grande dia, 20 de janeiro, né? Hoje é o dia da posse do presidente Trump. O mundo tem muita esperança, né, na regência desse governador, desse presidente. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. O discurso dele ontem no rally que ele fez foi bem forte, um discurso bem forte. Muita gente deve estar muito preocupada hoje, porque, na verdade, ele disse que vai contra todo esse movimento dessa liberação exagerada que está havendo com relação à sexualidade, às escolas, a Deus, etc. Então, ele disse que vai voltar a estudar a Bíblia nas escolas, o governo vai tomar conta das escolas, ele não vai tirar esse negócio de banheiro comunitário para todo mundo junto, não existe mais isso nos Estados Unidos. Então, ele realmente, muita gente hoje amanheceu muito enraivecida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Eterno, o Papaizão, o nosso sacerdote, Jesus de Nazaré, está nos dando 4 anos para respirar. Podemos esperar um grande reavivamento nesses 4 anos. Sabe tem uma situação que acontece quando a pessoa está muito mal no hospital e que ela fica bem de repente? Pois é. Aí todo mundo fica feliz, nossa, vai sobreviver, aí no outro dia a pessoa morre. Então é isso aí. Essa chance, entendeu? Que o Eterno está dando para a gente. Pois é. Vamos aproveitar. Vamos orar muito, vamos para a igreja, sabe? Vamos aproveitar para falar de Jesus por aí, vamos viver Jesus. Não é falar, gente, é viver Jesus. É todos os dias falar, Senhor, me dê o teu coração. Aquele hino do Padre Zezinho, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. Eu nem sei a letra direito, mas eu acho linda essa música. Toda vez que eu ouço essa música do Padre Zezinho, eu choro. Porque não é fácil amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou. Não é fácil, gente. Não é fácil. Jesus pagou com a própria vida dele. Não é fácil, mas é uma verdade. E se nós fizéssemos isso, nós dormiríamos muito mais felizes. Ouve esse hino, do Padre Zezinho, andar como Jesus andou. Você também vai chorar. Se você tem Jesus de Nazaré no seu coração, você vai sentir isso como... ai. Tá? Então, vamos lá? Vamos estudar. Então, hoje é a inauguração, eu estou aqui com o outro telefone aqui em frente de mim, observando tudo, porque tem algumas profecias que surgiram no Brasil dizendo que a coisa vai bagunçar lá hoje. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ser. Nós estamos aqui com o capítulo 25 aberto do livro de Gênesis. Gente, como eu falei para vocês, todas as vezes que a gente fala sobre Abraão, eu falo, gente, a vida de Abraão foi meio complicada. Ele fez muita coisa. Ele fez muita coisa, assim, né? Que eu acho que o Eterno, se ele tivesse obedecido mais o Eterno, ele não teria feito. Mas, é coisa do passado da vida dele, que trouxe consequências sérias até hoje. Mas como o Eterno tem seus planos, né, vamos aceitar o que aconteceu. Capítulo 25 do livro de Gênesis. E Abraão tomou outra mulher,
e o seu nome era Quetura. De onde é que apareceu essa mulher? Não sabemos, ninguém sabe. Se ela era uma das servas de Sara, ninguém sabe. Se ela nasceu lá dos servos que Abraão tinha, ninguém sabe. Só sabe-se que o nome dela era Quetura. Bem mais nova do que Abraão, porque ela deu muito filho para Abraão. Abraão, gente, ele viveu 170 anos. 175 anos. Quando Sara morreu, Abraão devia ter uns 130, tá? Quando Sara morreu. Então, ele ainda viveu 35 anos a mais depois. Então, nesse período, ele casou. 10 anos depois da morte de Sara, é que ele foi buscar a esposa para Isaac. Então, Isaac ficou 10 anos ainda, depois da morte da mãe dele, né, sem esposa. Nesse período, deve ser que Abraão começou a andar com essa mulher aí e começou a ter filho com ela. Ela devia ser nova, porque ela deu 6 ou 7 filhos para Abraão, fora as mulheres, só ela mencionou só os homens, não se sabe as mulheres. E vocês vão ver aqui que ele tinha concubinas. Então ele teve mais do que esses filhos. Então isso para Isaac deveria ter sido muito, muito complicado. Tanto é que Isaac não teve outra mulher nem nenhuma concubina. Isso magoou tanto o coração de Isaac, esse comportamento do pai dele, que ele mesmo não teve. Jacó já teve, mas Isaac não teve. Isaac só teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Ele não buscou outra. Não buscou outra. Então vamos lá. E Abraão tomou outra mulher por nome Quetura, o nome que era Quetura, e deu-lhe à luz a Zirá, Joxã, Midian, Gisbaque e Suá. Olha, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos com essa mulher ele teve. Então ela devia ser muito nova. Por quê? Eles amamentavam as crianças até 3, 4 anos. Então os filhos dela não nasceram um atrás do outro. Tá? Porque quando está se amamentando não se engravida. Então esse período da vida de Abraão, dos 35 anos depois da morte de Sara, ele teve esses filhos. E Joxã gerou a Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, esse aqui ele casou com essa mulher. Mas as concubinas, olha como é que Abraão era. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Bom, por isso que nós temos pessoas que falam que são filhos de Abraão, vindo da Índia, vindo daqueles países asiáticos, porque ele mandou todo mundo lá. É o que eu falo sempre, gente. Vamos observar a vida de Abraão, tirar o que é bom da vida de Abraão, que era a confiança extrema na vontade do Eterno, na obediência que Abraão tinha e na promessa que Deus deu a Abraão para Isaac. Os erros de Abraão nós não vamos copiar. Porque para mim, hoje, na nossa concepção, hoje, isso era completamente errado.
Na época, isso era uma coisa comum, mas hoje nós não aceitamos mais isso, né? Hoje nós não vivemos mais segundo esse padrão de família que ele tinha. Talvez todas essas concubinas foram mulheres que tinham dentro mesmo da comunidade que Abraão tinha, porque Abraão, lembra quando nós estudamos sobre aquela guerra e a vida de Abraão, só homens que ele levou para aquela guerra, que nasceram na casa dele, 365 homens. Gente, então, a família de Abraão, a comunidade que Abraão construiu em Hebrom, devia ter mais de 1000 pessoas. Crianças, mulheres e tudo. Então, nas próprios filhos que nasceram dos serventes de Abraão, ele arrumou essas concubinas. E por certo, como Abraão era muito rico, todas as meninas queriam ser amantes de Abraão. O mundo não mudou muito não, né, gente? Ai, ai, estamos muito parecidos, o mundo não mudou muito não. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão. E viveu 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Bom, nós estamos aprendendo muito com alguns vídeos de algumas pessoas, né, de estudantes do Torá. E uma das coisas que eu aprendi ultimamente é de que o Torá, quando ele fala, ele não usa essa palavra morrer. Não existe essa expressão quando se trata dos pais da igreja, nem que se trata dos pais dos pais, né, do judaísmo, e nem dos profetas. A expressão que se usa e ele foi ter com os seus, ele voltou a congregar com o seu povo, ou com os que já passaram, com seus ancestrais. Tá? Então, eles não usam essa palavra morrer, como tem falado aqui, ó, morrendo em boa velhice. Não, ele se foi em boa velhice, encontrar com os seus ancestrais. É uma coisa que nós deveríamos aprender também, porque ninguém morre, a gente simplesmente muda de estado, sai daqui dessa realidade e entra numa outra realidade, né? Mas tem muita coisa aqui, me atrapalha. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mamré. Vocês estão vendo que os outros filhos de Abraão foram para tão longe que eles nem ficaram sabendo da morte de Abraão. Quem sepultou Abraão foi Isaac e Ismael, porque Ismael morava ali nas redondezas, perto de Gaza, naquela área ali perto de Gaza, entre o Egito e Gaza, ali que Ismael morava. Então, quando ele soube que o pai morreu, né, que o pai foi encontrar com os seus ancestrais, e aí ele veio para fazer o sepultamento do corpo do pai. O campo que Abraão comprara aos filhos de Het, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois, versículo 11, e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-lahai-roi, o mesmo lugar em que ele encontrou com a Rebeca, no mesmo lugar onde ele estava morando, ele continuou morando lá. Ele não foi para a vila que o pai dele havia construído, ele ficou lá onde ele estava. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações,
O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdel e Mibsão. Nossa, que nome, meu Deus. Mismá, Dumá, Massá. Olha quantos filhos ele teve, gente. Hadad, Temá, Getur, Nafis e Kedmá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. Olha isso. A bênção que Ismael recebeu também foi de 12 tribos, igual a Isaac. Aliás, Ismael teve, né? Os 12. Quem teve 12 filhos foi Jacó. Mas Ismael mesmo teve 12 filhos, conforme o anjo havia falado para Agar, né? Que ele seria pai de 12 nações. Então, 12 príncipes e cada um deles formou sua própria... Por isso que nós temos tantas diferentes nações árabes hoje. Porque muitas delas, quem fala árabe mesmo, né, gente? São filhos de Ismael. E esses são os nomes da vida, e esses são os anos da vida de Ismael. 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. Ele também foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Havilá até Sur, que está em frente do Egito. Eu não falei para vocês que eles estavam entre Hebron e o Egito? Como quem vai para a Síria. E fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Eles ficaram sempre ali, em volta. Tá? Sempre ali em volta. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Segundo a tradição, Rebeca conversou com Abraão sobre isso. Abraão e Isaac oraram por Rebeca para que ela concebesse. Abraão, por certo, dizia: Senhor, o Senhor prometeu que de Isaac seria, né, o meu filho Ismael já tem uma porção de filho. Mas Isaac, que é o filho da promessa, não tem nenhum. E esses são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou sua mulher Rebeca. Não falei para vocês que ele tinha 40 anos? A mãe dele morreu quando ele tinha 30. Então, quando o pai mandou buscar a mulher, porque ele viu que o filho não estava arrumando nenhuma. Filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Segundo essa segunda tradição, perguntar ao Senhor, quem foi o oráculo para conversar com o Senhor, o mediador entre Rebeca e o Eterno, foi Abraão. Ela foi lá para Abraão. Abraão orou, né? Isaac, o marido, orou para que ela concebesse. Então, ela foi lá conversar com o Senhor através de Abraão. Abraão. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Olha a promessa, olha o que o Senhor falou através de Abraão para Rebeca. 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Olha, a profecia já estava lá. Antes das crianças nascerem, estavam dentro da barriga de Rebeca. Abraão disse: olha, eles vão se dividir. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A profecia já estava lá. Rebeca sabia disso. Rebeca ouviu
a profecia. Rebeca foi consultar o Senhor através do seu sogro, e o Senhor falou com ela, através da boca de Abraão. E cumpriu os seus dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, olha gente, quando ele conheceu Rebeca, quando Rebeca veio, tinha 40. 20 anos se passou. Quer dizer, Abraão conheceu os netinhos bem já no fim, né? Aliás, ele devia conhecer os outros netos, né? Ele já devia até ter tataraneto quando ele morreu, dos filhos de Ismael, mas não dos filhos de Isaac. Ele já tinha 60 anos. O que significa que Abraão ainda viveu uns 10, 12 anos com os netos. Ele ainda acompanhou o crescimento de Jacó e Esaú, né? E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado sua mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. 60. O pai dele já devia ter... o pai dele, quando ele buscou, tinha 40, né? 60. Abraão já devia estar com 140 anos. Então, 25 anos ele ainda vivia com os meninos, né? Ainda viu os meninos crescer. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem de campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Eles eram gêmeos, mas de diferente ovo, né? Não era, quando ela ovulou dois ovos, então foram dois bebês. Mas Esaú devia ser um homem muito, assim, fortão. Isaac e Jacó era mais franzino, era menor, né? E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Ele já aí um problema familiar também, né? Ele gostava mais de um filho, mas Rebeca amava Jacó. Por quê? Rebeca, ela sabia do que o Senhor tinha falado. E ela sentiu que deveria proteger Jacó, porque Jacó era menor, Esaú era muito grandão, né? Esaú era, como a gente fala lá no Brasil, ele era danadinho, né? Ele era bem saidão, então Rebeca sentiu mais naquele sentimento materno de proteger, então, né, foi mais para o lado de Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te a comer deste guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Eu quero ver essa coisa no original, por quê? Então, Edom significa vermelho, porque ele é o pai dos edomitas, que hoje vive vizinho lá de Israel, né? Israel de um lado e ele do outro. Eles dividem o Mar Morto. Do lado é Israel, do outro lado do Mar Morto são os filhos de Esaú.
Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Eu não sei se talvez a Rebeca tenha contado para ele a profecia, né? Tenha contado para ele, e talvez até o Abraão mesmo tenha falado isso para ele. Eu só sei que Jacó já sabia que ele seria que ele teria a bênção da primogenitura. Ele já sabia disso. Talvez Rebeca tenha falado por causa da profecia que ela ouviu, e talvez também Abraão tenha conversado isso com Jacó. Só sei que ele aproveitou o momento, né? E aí você pensa, mira que tipo de guisado vermelho é esse? Eu acho que era feijão, viu, gente? Era feijão. Eles deviam estar plantando, já era uma agricultura naquela época deles já estava um pouquinho melhor. Então esse guisado vermelho deve ser um tipo de feijão, tá? Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Olha como ele é exagerado, gente. Para que me servirá a primogenitura? Nossa, meu Deus. É um erro que a gente tem que aprender também com essa situação aqui, ó, gente. Ninguém morre de fome assim, não, a não ser que você passe milhões de anos, né? Ele estava em casa, ele podia ir lá muito bem, cozinhar alguma coisa para ele. Ah, vai, eu não vou vender minha progenitora para você, não. Eu vou ali, eu vou cozinho, né? Faço um fogo ali, vou pedir a minha mãe, vou lá na minha mãe, peço para ela, né? Não sei onde que a Rebeca estava morando com Isaac nessa altura do campeonato. Cada um tinha seu próprio território, né? Mas não devia ser longe, né, gente? Não, ele resolveu, para que me serve? Eu estou morrendo de fome, estou aqui quase morrendo, caindo aqui. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Eu falei que era lentilha, um tipo de feijão. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu não sei se Esaú pensou que Jacó ia esquecer aquela história, né? Eu não sei o que passou pela cabeça de Esaú para ser tão leviano ao ponto de imaginar que um guisado de lentilha, de feijãozinho vermelho e um pão. Bebeu o que? Vinho, por certo, né? Porque naquela época eles faziam vinho natural. E aí ele desprezou, Esaú fez isso. Mas, de qualquer forma, gente, se essa situação não tivesse acontecido, outras situações iriam acontecer, entendeu? Mas aconteceu assim. E nós vemos a história aqui de um homem que tinha tudo, né, na mão e desprezou por causa de fome. Fazer o quê, né? Deus tem os seus propósitos e nos propósitos de Deus as pessoas se curvam. As pessoas se curvam. Eu tenho que me curvar diante dos propósitos eternos. E para te falar a verdade, às vezes eu não entendo nada. Nada, gente. Nada. Aí eu vivo daquela forma, cada dia, dando um passo de cada vez, pedindo a Jesus de Nazaré, me ensine a ver em cada situação a tua mão, a tua vontade, o teu propósito. E o Senhor tem mostrado para mim. Eu tenho um netinho, eu tenho vários netos, né? Mas o Rafael. Rafael é o filho da Camila, da minha caçula.
E o Rafael, ele é um menino muito especial, desde pequenininho. Ele é pequeno mesmo, ele não está crescendo muito, assim, rápido, mas ele é um jogador de futebol incrível. Ele só tem 7 anos, gente. Ou ele fez 8? Eu acho que ele fez 8 agora em outubro. Novembro, ele é dia 1º de novembro. O menino já tem alguns clubes de futebol de olho na criança, de 8 anos. Do tanto que ele é bom. Ele fez um jogo agora, foi jogar na outra cidade. Ele fez 7 gols no campeonato. 7. E ajudou, e ele foi o que ajudou 4 gols. Ele não terminou, mas ele foi o que auxiliou o outro a fazer os 4 gols. Aí eu tenho um outro que mora aqui, que é o filho da Naína, que ele, uma inteligência. Gente, uma inteligência. Aqui, os grades aqui são, assim, a pontuação de escolaridade, que ele está terminando o ginásio e vai fazer agora para entrar para a faculdade, né? A graduação aqui é A, B, C, tá? Não sei como é que no Brasil agora, né? Na época do Brasil era 100, 90, 80, né? Então, aqui é A, B, C e vai descendo. Quanto mais letra, menos você sabe, né? E esse menino me tirou 4 As, matemática, inglês, e mais umas 2, eu não sei para quê, é porque ele faz matemática, ele faz física, ele faz química, né? Então, e o resto B. Ele não tirou nada abaixo. Aí eu estava orando essa semana aqui, eu acho que é sábado, eu estava orando, pensando, Senhor, eu não entendo a minha vida, por que o Senhor me trouxe tão longe. Eu não entendo os seus caminhos para a minha vida, mas uma coisa eu estou entendendo, que não era eu o importante nessa situação, não eram nem os meus filhos os importantes, nós somos simplesmente um canal para que o teu propósito seja alcançado. E isso me basta. Como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os profetas. Somos canais. Eles também são canais. Essas inteligências todas, esse menino com toda essa, sabe, com todo esse talento, são canais que o Senhor está usando para alguma coisa maior, que eu nem sei o que é. Nem sei. E eu vou saber, porque eu não vou estar aqui, né? Talvez eu vou estar no comecinho deles, né? Mas, sabe, daqui 40, 50 anos, o que esses meninos vão aprontar? Só o Eterno sabe. Mas o Eterno tem seus planos. E eu confio, como Abraão, nos planos do Eterno. Eu não sou perfeita, como Abraão não era. Mas o Senhor nos escolhe. Ele escolheu você, não pela sua imperfeição ou pela sua perfeição. Ele escolheu porque ele tem um propósito. E ele está usando você e me usando para esse propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? E vamos continuar na leitura do livro de Gênesis e aprendendo mais a cada dia. Tá? Fique com Deus. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.